Irmãos, hoje nós vamos ver na Bíblia, nas Escrituras Sagradas, sobre a religião certa. No mundo, tem diversas religiões e cada uma tem a sua doutrina, seus ensinamentos e seus mandamentos. Mas, de acordo com a Bíblia, só existe uma religião certa, pura e imaculada. E suas doutrinas, mandamentos e ensinamentos são do Evangelho puro, verdadeiro e genuíno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos ler no livro de Tiago, capítulo 1, versículo de número 27. A religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Aqui está bem claro que existe uma religião pura e imaculada. E esta religião pura e imaculada é ensinada por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o cabeça do corpo da Igreja de Deus. Vamos ler isto no livro de Colossenses, capítulo 1, versículo de número 18. E ele, está falando de Jesus, é a cabeça do corpo da Igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Irmãos, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é o cabeça do corpo da Igreja de Deus, que ele adquiriu com o seu próprio sangue. Esta igreja existe aqui na terra. Vamos ler no livro de Atos, capítulo 20, versículo 28. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentardes a igreja de Deus, a qual adquiriu com o seu próprio sangue. Aqui, irmãos, está falando de a igreja de Deus, a única. Cristo edificou a igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Vamos ler isto no livro de Mateus, capítulo 16, versículo 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Irmãos, esta igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue, e que o cabeça dela é Cristo, ela tem as doutrinas, mandamentos e ensinamentos de Deus que nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como cabeça dela, ensina. E é o que devemos seguir. No livro de João, capítulo 7, versículo 16, nós lemos assim: Jesus lhes respondeu e disse: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. E quem não persevera, irmãos, nesta doutrina, não tem o Pai. Vamos ler isto no livro de 2 João, capítulo 1, versículo 9. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto ao Pai como ao Filho. Irmãos, no mundo tem outras doutrinas. Tem doutrinas de homens e tem doutrinas de demônios. Jesus diz no livro de Marcos, capítulo 7, versículo 7, em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Muitos ensinam doutrinas e mandamentos de homens. E muitos também ensinam doutrinas e mandamentos de demônios.
e tem muitos seguidores. Vamos ler em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio. Onde estão esses espíritos enganadores pregando doutrinas de demônio? Onde eles estão? Olha, por conta disso, a Bíblia ensina a fazermos comparações. Vamos ler Eclesiastes, capítulo 7, versículo 27. Veja, diz o mestre, foi isto que descobri. Ao comparar uma coisa com a outra para descobrir a sua razão de ser. Devemos, irmãos, de acordo com a Bíblia, fazer comparações e pôr todas as coisas à prova para descobrirmos a verdade que está nas Escrituras Sagradas, a verdade de Deus, na palavra dele. Vamos ler 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo 21 e 22. Mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Afastem-se de toda forma de mal. Irmãos, muitos, ao invés de se basear apenas na doutrina de Deus e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estão baseando em suas próprias doutrinas e justiças, estabelecendo as suas próprias religiões. Vamos ler no livro de Romanos, capítulo 10, versículo 3 e 4. Porquanto, ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se submeteram à justiça de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo o que crer. É por isso que encontramos variedades de igrejas, religiões, e muitos estão obedecendo diferentes doutrinas que não estão de acordo com as doutrinas, mandamentos e ensinamentos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os que obedecem doutrinas e mandamentos de homens e de demônios são desviados da verdade. Vamos ler no livro de Tito, capítulo 1, versículo 14. Não dando ouvidos às fábulas judaicas, nem aos mandamentos de homens, que se desviam da verdade. De acordo com este versículo, mandamentos de homens desviam da verdade. Mas a palavra de Deus, que é a verdade, nos santifica, de acordo com o que está escrito no livro de João, capítulo 17, versículo 17, onde lemos assim: santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Um dos mandamentos de Deus para nós é Mateus 28, 19 e 20. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Isso, irmãos, é uma ordem. Devemos obedecer e seguir as doutrinas e os mandamentos e os ensinamentos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo contra os mandamentos dos homens e de demônios que desviam da verdade, desviam da palavra de Deus. Entre muitas religiões, é nossa obrigação pesquisar, investigar para termos a certeza da religião certa, pura e imaculada diante do nosso Deus e Pai, para dedicarmos nela. Infelizmente, muitos pregadores com suas doutrinas usam a palavra de Deus para negócios, visando lucros e não para a salvação. Vamos ler isto
no livro de 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 17. Ao contrário de muitos, não negociamos a palavra de Deus visando lucro. Antes, em Cristo falamos diante de Deus com sinceridade, como homens enviados por Deus. No livro de Isaías, capítulo 56, versículo 11, o versículo diz que quem são esses que negociam a palavra de Deus visando lucro? Quem são eles? Vamos ler. Tais cães são gulosos, nunca se fartam, são pastores que nada compreendem, e todos se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, todos, sem exceção. Agora, irmãos, homens que são enviados por Deus sabem que a sua palavra é boa e a usam adequadamente. Vamos ler? Em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 8. Sabemos que a lei é boa se alguém a usa de maneira adequada. Irmãos, os verdadeiros pregadores pregam as sagradas letras das escrituras sagradas que podem tornar o ouvinte sábio para a salvação. Vamos ler isto no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 15 ao 17. E que desde a tua meninice sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Irmãos, para a palavra de Deus ser proveitosa, temos que aceitá-la, porque não há palavra de Deus que não tenha poder em todas as suas promessas. Vamos ler isto no livro de Lucas, capítulo 1, versículo 37. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. É por isso, irmãos, que a palavra de Deus é eficaz, como está escrito no livro dos Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Deus, irmãos, Ele sabe o que é melhor para nós. No livro de Isaías 55, 9 está escrito que os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos. Vamos ler. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. E em Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19, Deus nos recomenda a escolher o melhor. Vamos ler Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua semente. O mandamento de Deus é a vida eterna. Vamos ler Jesus dizendo isso em João 12, 49 e 50. Porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele me deu mandamento sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu falo como o Pai me tem dito. Irmãos, e é através do Espírito Santo de Deus que saberemos os seus mandamentos. Vamos ler no livro de Isaías, capítulo 34, versículo 16. Bíblia ARC. Buscai no livro do Senhor e lede. Nenhuma dessas coisas falhará, nenhuma nem outra faltará, porque a sua própria boca o ordenou e o seu Espírito mesmo as ajuntará. Irmãos, de acordo com esse versículo, buscando no livro do Senhor,
o Espírito Santo nos trará as verdades nas Escrituras sobre fé, sobre religião, sobre doutrinas, mandamentos e ensinamentos. Jesus ele disse no livro de João 7,17, se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. É através do ensino da verdadeira religião pura e imaculada e também da ajuda do Espírito Santo, devemos fazer a vontade de Deus em todos os lugares, inclusive na igreja, que é o único corpo, casa, templo e habitação de Deus. Vamos ler isto no livro de Efésios, capítulo 4, do versículo 4 ao 6, no livro de 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15, e em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16 e 17. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Mas se tardar, para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16 e 17. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. E eu termino dizendo que através do ensino de Jesus Cristo e do Espírito Santo, podemos sim encontrar a religião pura, imaculada e certa de Tiago 1,27 e entrar como membros da Igreja de Deus de Atos, capítulo 20, versículo 28, que ele adquiriu com seu próprio sangue e que, de acordo com Colossenses 1,18, o cabeça do corpo da Igreja de Deus é Cristo, que ensina seus seguidores as suas doutrinas, mandamentos e ensinamentos para se tornarem membros dela, para renascerem e serem renovados pelo poder do Espírito Santo de Deus, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia. Vamos ler Tito 3,5. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser e me permitir. Glórias a Deus. Obrigado, Senhor.